Beleza, Wagner. Bom estar falando contigo mais uma vez, Alex Rodrigues da Rádio CBN. Wagner, a respeito da sua expectativa e desse momento de apreensão aí, né? A expectativa está maior pela estreia ou pelos resultados dos exames que devem sair aí para definição do time? E saber de você também como é que fica a sua situação, porque uma notícia ali e outra aqui de elencos contaminados, e ali do pessoal do trabalho mais ativo dentro do campo, sei que você é o cara mais experiente, o que tem a maior idade. Como é que fica essa situação para você, como treinador, ter esse contato direto com os jogadores também? Boa tarde, Alex. Olha, realmente a gente está vivendo uma situação diferente do que normalmente a gente tem nos clubes, né? É uma época onde a gente tem que ficar esperando a lista daqueles que poderão ir para o jogo em função dos exames, né? Mas acho que quando você olha para o cenário e vê que todo mundo está passando por isso, você começa a entender realmente que é uma situação ímpar para todo mundo. A gente tem que tentar, de todas as formas, ter um bom comando dentro do clube, dentro do elenco, para que o jogador se sinta seguro, né? Eles também estão muito apreensivos. Acho que entre a estreia, o resultado dos exames, aquilo que o Atlético pode apresentar no campeonato, há uma expectativa muito grande por parte de todos, né? Mas nós temos que tentar sermos o mais inteligente possível para saber que nós enfrentamos amanhã um adversário duríssimo, que perdeu na estreia e que por isso vem em busca da sua reabilitação. Do outro lado tem o Atlético, que quer iniciar muito bem a Série A. Então, tudo isso são elementos que a gente tem que conduzir. Isso entra para a parte de gestão de grupo, onde é óbvio que eu estou à frente, sempre falando muito com os atletas e tentando fazer com que eles fiquem extremamente tranquilos. Eu acho que o mais importante é você encarar o resultado de frente. Eu estou muito confiante, acho que nós vamos ter todos os atletas liberados, eu tenho isso comigo. Se por um acaso a gente tiver um ou outro jogador não podendo atuar, certamente daqui uma semana eles já estarão aptos, né? Então, volto a dizer, todos os clubes passarão por isso, a gente tem que tentar administrar da melhor forma possível, sem causar danos. Juliano Moreira. Professor Wagner Mancini, prazer falar com você, Juliano, Rádio Bandeirantes. Professor, o senhor está muito por dentro dessa questão e do cenário que o Atlético pode enfrentar e também as equipes que vão disputar o Campeonato Brasileiro. O quanto isso pode afundar uma equipe no Campeonato Brasileiro, porque esse cenário da pandemia ele vai ser recorrente às equipes que disputam o Campeonato Brasileiro. Eu queria saber do senhor o quanto isso pode atrapalhar no planejamento do técnico, né? O senhor vem trabalhando uma formação já há algum tempo dentro do CCT e agora pensa num time para estreia contra o Flamengo para iniciar o Campeonato Brasileiro. O quanto isso pode atrapalhar no comando técnico e de que forma o torcedor tem que entender, porque essa situação vai ser recorrente daqui para frente. Obrigado. Boa tarde, Juliano. Não tenha dúvida, a situação vai ser recorrente. Por mais que você tenha uma equipe nas mãos, na parte tática, na parte técnica, tem um aspecto que acaba jogando muito a favor ou contra, que é o aspecto emocional. Eu não desassocio a parte emocional, a parte tática, física e técnica de qualquer equipe, porque o emocional faz com que você possa, estando confiante, render mais ou menos, né? E diante disso tudo que nós temos visto, inevitavelmente todo mundo tem um caso na família, ou o caso de um amigo, ou alguém que conhece, entendeu? Então, essa fase mexeu muito com todos nós, né? E eu espero que tenha mexido de uma forma positiva, que daqui para frente a humanidade, de uma maneira geral, seja diferente, né? Olhando para dentro do clube, do time do Atlético, eu tenho falado muito com os jogadores. Aliás, essa é um dos pilares do meu conceito de gestão de grupo. Eu converso muito com o jogador, eu gosto de ouvir, eu gosto que eles opinem, porque quando você opina, você também, de certa forma, se compromete com aquilo que está falando. Então há ali uma jogada para que todo mundo possa desempenhar o máximo que pode através da sua fala. Mas não tenha dúvida que dentro dessa gestão a parte emocional é a principal e a gente está muito atento a isso aí.
André Isaac. Alô, Mancini, boa tarde, André Isaac, Clube TV. Wagner Mancini, essa é a melhor hora para enfrentar o Flamengo? Boa tarde, André. Olha, nós estamos falando do último campeão brasileiro, do último campeão da Libertadores, que teve uma troca no comando técnico, mas que tem basicamente os mesmos atletas, então é óbvio que é sempre difícil jogar diante do Flamengo, porque o Flamengo talvez seja uma das poucas equipes do Brasil que nunca joga fora de casa, né? Se nós tivéssemos aqui um jogo com torcida, certamente o Flamengo dividiria o estádio com qualquer outra equipe, porque tem muitos torcedores, então isso torna o Flamengo um time poderoso nesse sentido. Eu acho que esse é um bom momento de se jogar contra o Flamengo, porque o Flamengo perdeu na estreia e ele vai querer, logicamente, buscar uma vitória nessa segunda partida. Ele quer a reabilitação e do outro lado ele tem que enfrentar um time, ele tem que encontrar um time que entenda isso e que saiba que o aspecto emocional dentro da partida ele vai ser decisivo, né? Lógico que nós estamos falando de um jogo tático, de muitas vezes mudanças de peça de xadrez, né? Não deixa de ser um jogo de xadrez, mas eu acho importante que o atleta entre em campo fortalecido mentalmente, porque ele vai precisar disso. Volto a dizer, nós vamos enfrentar uma equipe poderosa e para isso nós com certeza vamos ter que jogar no nosso limite para poder equiparar as coisas. Felipe André. Boa tarde, Wagner Mancini. Já vão aí quase 5 meses, né? Dia 14 agora completa 5 meses aí que o Atlético jogou pela última vez e também jogou no Estádio Olímpico, enquanto o Ascioli está em reforma. E a partida de amanhã poderia ser o primeiro contato dos atletas, de alguns atletas, né? Por exemplo, o Friso, o João Vitor, se eu não me engano, nunca jogaram no Estádio Olímpico. E até onde eu sei, está planejado hoje um treino lá. É uma coisa que você pretende manter para os jogos? Trazer uma proximidade dos atletas no campo onde você vai jogar, enquanto ainda não tem um Ascioli disponível? Boa tarde, Felipe. Olha, essa é uma maneira que nós temos de levar o atleta até o lugar da partida onde ele vai jogar. É um reconhecimento básico, embora se nós tivéssemos jogado estadual ou já que nós assistimos os estaduais acabando em outros estados, a gente viu, por exemplo, em São Paulo, que as equipes jogaram em estádios e cidades diferentes, né? Eu sinceramente acho que isso tem pouco peso, né? É óbvio que quando é oferecido a gente vai e faz o treinamento, assim como acontece, por exemplo, na Sul-Americana, na Libertadores, né? Mas eu acho que o atleta em um time bem preparado, ele tem que chegar, porque hoje a maioria dos campos são de padrão FIFA, então pouca coisa muda, a não ser quando você joga num campo sintético, que é um pouquinho diferente, a velocidade da bola e tudo mais, e ao mesmo tempo vai ser a chance para que alguns atletas, assim como você citou, que chegaram agora ao Atlético, possam fazer a sua estreia e poder mostrar ao torcedor do Atlético aquilo que o torcedor do Atlético quer ver, né? Mesmo não tendo torcida no estádio, nós sabemos que temos uma obrigação com a nação atleticana, com a família atleticana, então todos nós estamos imbuídos realmente de fazer um grande jogo, de representar muito bem essa camisa que vestimos no momento, porque é importante, além de você largar bem, você dar uma resposta àquilo que toda a coletividade quer ver. Natália Freitas. Mancini, boa tarde. Voltando um pouco numa questão que você acabou falando sobre escalação, modelo de jogo para enfrentar o Flamengo, queria saber o que você pensa para esse confronto contra o Flamengo, né, sobre escalação, se deve manter aquele time que vinha como uma base nos jogos treinos, se o Atlético vai manter o estilo de jogo dele no início da temporada, que sempre foi um estilo de jogo ofensivo, ou se você pensa ficar mais resguardado ali no sistema defensivo e apostar em jogadores mais rápidos para um possível contra-ataque? Boa tarde, Natália. Olha, eu tenho o hábito
de dificilmente passar a escalação na véspera, né? Mas há uma tendência natural, e quem acompanha os clubes, e vocês estão muito atentos àquilo que está acontecendo no Atlético e nas outras equipes, dificilmente a gente vai mudar demais. Ontem eu fiz um treinamento onde eu, além dos 11, eu testei mais 5 ou 6 atletas por 2 motivos. O primeiro motivo é que você pode perder algum atleta devido aos exames, né? E todos eles têm que estar cientes disso. E o segundo motivo é exatamente não soltar a escalação para eles antes, para que todos eles estejam motivados, sem que isso cause nenhum tipo de dano internamente, mas que você motive a todos, porque realmente com 5 substituições a gente tem que testar, nós temos que trocar. Hoje dificilmente a gente fala em 11 jogadores, a gente fala em 17, 18, 20, 21. Por quê? Porque nós vamos entrar numa maratona de jogos de quarta, domingo, e de repente até de terça, quinta e sábado, de terça, quinta e domingo. Então realmente a gente vai utilizar todos os jogadores e todos eles têm que estar atentos. Sobre ser agressivo ou ser reativo, eu sempre falo que você pode ser ofensivo e incomodar pouco. Você pode ser defensivo e ser extremamente agressivo. Eu não vou entrar no mérito se o Atlético vai ser um time defensivo ou ofensivo. Eu quero um time equilibrado, eu quero um time que faça uma boa leitura do jogo, que quando tiver que defender, defenda com os 11 jogadores, e quando tiver que atacar, que seja extremamente agressivo e que ataque com os 11 jogadores também. Lógico, cada um dentro da sua função, mas inclusive o goleiro jogando um pouco fora do gol a hora que a equipe estiver atacando, porque ele passa a ser o líbero da equipe. Então, o que eu espero do Atlético é um time equilibrado, que saiba muito bem em que momento do jogo a gente está, porque dificilmente uma equipe domina a outra por 90 minutos. Agora, quando nós tivermos o domínio, nós temos que ser incisivos, nós temos que ser agressivos, e quando tivermos que defender, que a gente defenda realmente com uma qualidade que chame a atenção. Eu acho que todos os momentos do futebol eles são importantes. O que eu bato muito, e para mim, entre organização ofensiva, organização defensiva e tudo mais, o que me chama a atenção é transição ofensiva. Eu quero um time que mesmo encolhido chegue rápido ao gol, e se tiver a posse de bola, se for o mandante do jogo naquele momento, que seja agressivo em todos os momentos. Guilherme Gonçalves. Mancini, boa tarde. Aqui Guilherme Gonçalves do GE. Se não houver contratempo, se não houver algum problema, você espera ter os resultados em mãos em que horário? O que foi passado isso? Até quando você vai ter os resultados em mãos? E também, se possível, eu queria que você comentasse a situação de 2 atletas específicos, o goleiro Jean e o meia Jorginho. Também, não acontecendo surpresa hoje nos resultados, como é que estão esses jogadores? Eles têm condição de ir para a partida? Boa tarde, Guilherme. Olha, vamos lá. O Jean e o Jorginho, eu acho que estarão no jogo. Pelo que eu tenho visto, em termos de tempo, de exames, de tudo mais, daquilo que os atletas sentiram como sintomas e tudo mais, eu acho que eles estarão na partida. Essa é uma opinião minha. E sobre os resultados dos exames, nós ainda não temos, né? Até porque foram feitos 2 exames, e os exames chegarão juntos. Tem um que é um pouco mais demorado que o outro, então por isso talvez a gente ainda não tenha recebido. Eu há pouco tempo falei com o Murtosa sobre os resultados, porque eu gostaria muito de tê-los antes do treinamento, até para que a gente pudesse, caso fosse necessário fazer alguma alteração já na prática da tarde. Mas infelizmente ainda não chegou. Eu espero sinceramente que chegue até momentos antes do treino. Se não chegar, aí a gente passa a ser mais uma equipe, dentre essas que estrearam no sábado e no domingo, com as dificuldades naturais. Paula Parreira. Oi, Wagner, tudo bem? É a Paula do Popular. Eu vou fazer 2 perguntas, porque uma é uma resposta muito rapidinha, que é o seguinte: a gente viu muitos atrasos
Eu quero saber se o Atlético vai colocar o pessoal em concentração antes de receber os resultados, se os resultados se atrasarem muito. E quero voltar à questão também das 5 substituições. Ontem estava ouvindo uma pessoa falar que isso privilegia quem tem elencos mais fortes, mas também tem que saber usar, né? O técnico tem que saber usar essas 5 alterações, tanto na escolha dos jogadores, tanto na substituição em si, como no momento de fazê-la, né? Qual que é a receita para isso? E vai ser a sua primeira experiência, né, com isso. Então, como é que você está se preparando para esse momento? Bom, vamos lá. Sobre a concentração, está na nossa ideia que seja feita a concentração. Nós temos um certo domínio daquilo que está acontecendo no Atlético, porque o Atlético vem já de muito tempo fazendo exames periódicos, né? É lógico que a qualquer momento qualquer pessoa pode ser contagiada, mas nós temos mais ou menos, como não são divulgados os nomes, nós temos um controle mais ou menos daquilo que está acontecendo, e nós estamos muito seguros com isso. Acho que dificilmente o Atlético vai ser pego de surpresa, embora a surpresa faça parte deste momento das nossas vidas, né? E sobre as 5 substituições, é uma coisa nova. Alguns técnicos já começaram a fazer, porque tiveram os estaduais, aí os jogos dos estaduais e a primeira rodada do Brasileiro. Eu vou estrear amanhã, então, por ser uma coisa nova, é óbvio que eu tenho pensado, eu tenho dialogado com os meus auxiliares sobre isso, porque não é simplesmente você fazer as 5 substituições, você tem que fazer as 5 substituições em 3 momentos. Então, esses momentos, eles têm que, você pode fazer no intervalo, óbvio, né, mas é interessante que você domine uma coisa que não é automática. O automático para a gente seria fazer como antigamente, as 3 substituições. Agora com 5, talvez a gente ali em algum momento, tendo que prestar atenção na partida, precise da ajuda do auxiliar, principalmente quando você tem que fazer alguma troca com mais de um jogador, ou até com 2 ou 3, né, dependendo de como tiver o jogo. Então por isso passa a ser uma coisa interessante e que a gente está muito atento a isso. O Anderson Batatais, que é meu auxiliar, nós já falamos sobre, por isso que eu fiz no treinamento ontem as substituições, exatamente para que a gente simulasse alguma coisa parecida. William Romeu. Wagner Mancini, boa tarde. Você disse aí que o fator sem torcida poderá ser um ponto positivo para o Atlético, até porque, como disse, né, o Flamengo tem costume de dividir os estádios com qualquer equipe que joga. E pela situação que o time do Flamengo vem, com a derrota, ainda parece que não adaptou com o novo treinador, o Atlético estreando, conhecendo mais o Olímpico do que o próprio Flamengo, você pode dizer, e a gente também pode dizer, que o Atlético é considerado favorito nessa partida? Boa tarde, William. De maneira alguma. O favorito é o Flamengo, até porque é o último vencedor da Libertadores, do Brasileiro. Mesmo o Atlético conhecendo mais o estádio, do outro lado tem uma equipe, assim como eu já citei aqui, poderosa, com atletas que jogam num nível excelente, né? O Atlético vai ter que se desdobrar, o Atlético vai ter que jogar no seu limite, não só tático, técnico, como emocional, para suportar a partida. O Atlético vem de uma divisão inferior, subiu agora, está retornando à Série A e já enfrenta o campeão do último campeonato. Então é necessário que todos nós entendamos isso, mas é necessário também que eu queime algumas etapas, assim como eu tenho feito com os meus atletas. De que forma que a gente pode equiparar o jogo? Jogando no nosso limite. Para jogar no limite, cada jogador tem que sair da zona de conforto, tanto tático como emocional, e principalmente tecnicamente, porque por mais que você monte uma equipe que seja reativa, que marque muitas vezes melhor do que o adversário, chega um momento que a bola vem para você, e aí você tem que representar bem. É por isso que um jogo de futebol ele tem muitos detalhes, porque o trato com a bola, aquilo que você está acostumado a fazer, tem uma interferência muito grande na partida, né? Então eu sinceramente acredito muito no Atlético, acho que a gente vai fazer um bom jogo, mas é necessário que a equipe tenha todos esses ingredientes que eu falei. Para encerrar a coletiva, Pedro Henrique Geninho, Band News.
Wagner Mancini, forte abraço, boa tarde. Eu peguei a entrevista agora no final e certamente o senhor falou sobre os assuntos importantes da partida que envolve o Atlético amanhã na estreia. Eu vou pedir a permissão do senhor para mudar um pouco da questão do questionamento, para tratar de um assunto específico que está sendo comentado no Brasil, foi até assunto de forma internacional, que foi o que aconteceu no final de semana no futebol brasileiro. Isso não só envolve o futebol goiano, no caso o Goiás. É uma preocupação de todos. Eu pergunto ao senhor como profissional do futebol e ainda mais como um cidadão. O senhor acha que o futebol, ô Mancini, ele voltou na hora certa, de fato? Claro que existia uma pressão de muita gente, de muitos clubes, dirigentes, que as competições precisavam voltar, que o protocolo da CBF daria certo. Foi evidenciado que não deu certo de uma forma completa, até porque mudou o protocolo. Como cidadão e profissional do futebol, o senhor acha que voltou ao futebol na hora que deveria ter voltado, ou a pressão foi um pouco exagerada com a incerteza que rodeava todo o cenário do futebol brasileiro em si? Grande abraço, bom dia. Boa tarde, Pedro. A pergunta é muito interessante e eu vou tentar ser o mais sincero possível. Dificilmente nós iríamos saber quando seria o momento certo desse retorno, né? Óbvio que antes do prazo, eu acho que seria muito mais arriscado. A partir do momento em que a CBF intitulou que nós voltaríamos em meados de agosto, que é onde nós estamos agora, é óbvio que ela se apoiou em protocolos de médicos experientes, de Secretaria de Saúde e tudo mais. Eu tenho essa convicção que ninguém fez nada por acaso. Vamos voltar dia 9 de agosto ou dia 8 de agosto, né? Então eu acho que baseado nisso, nós como profissionais temos que respeitar a entidade maior, que vai acertar e vai errar. Assim como em qualquer atitude que tomemos na vida, nós podemos acertar ou não. Em alguns momentos a gente tem uma grande chance de acertar, porque nós temos subsídios para isso, né? A partir do momento em que a gente fala de uma pandemia e sendo ligando diretamente com o que aconteceu no jogo do Goiás e São Paulo, eu acho que todos nós temos que entender o que aconteceu, né? Eu vi algumas declarações, no meu modo de ver, infelizes, de pessoas questionando e até chamando de irresponsável, quando na verdade todo mundo está tentando fazer o seu melhor. Assim como a imprensa tenta fazer o melhor todos os dias, nós que estamos dentro dos clubes tentamos fazer o melhor todos os dias, porque nós sabemos que fazemos parte de um espetáculo muito importante para todo o país. Por isso a gente vem fazendo os testes repetidas vezes, mas o que aconteceu com o Goiás poderia acontecer com outras equipes também. Eu acho que ninguém está livre disso, assim como nenhuma empresa, até mesmo a empresa de vocês, jornalistas, correria esse risco. Então é um risco a ser corrido, Eu acho e continuo acreditando que as pessoas que retornaram o futebol, se com pressão de instituições ou não vou entrar nesse mérito, né? Mas eu acho que já dá para o futebol voltar, com todos os protocolos, sem torcida no estádio, porque eu saio na rua e vejo ônibus lotados, metrôs lotados, supermercados que parecem shoppings, que todo mundo vai para poder sair de casa, ao menos foi assim na pandemia. Então eu acho que a gente tem que ter bom senso, eu acho que a vida tem que continuar, desde que com protocolos, com responsabilidade, mas eu acredito que nós estamos no caminho certo. Uma ou outra coisa pode ser que fuja da nossa alça de mira, mas o importante é que nós estamos novamente entrando em campo e com segurança. É isso que eu penso. Beleza, pessoal? Obrigado, Wagner. Eu vou